Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. Estamos a caminho de Malembe, na traseira desse caminhão, para ir a uma aldeia pigmeia, lá onde vamos distribuir lanternas. Estamos muito animados. Então, quando chegarmos, seremos os primeiros que eles verão há muito tempo, e estamos realmente levando o Evangelho de Jesus Cristo com essa lanterna, com uma luz também. Acho que é uma ótima mistura. Entrando em uma aldeia local, tivemos uma tremenda recepção. Pessoas de todo o coração, alma, mente, força e voz louvaram a Deus do fundo de suas almas. É fenomenal, e é uma aldeia de pigmeus e pregar o evangelho para fazer a evangelização. As pessoas virão e aceitarão a Cristo. 40, 50, 150 pessoas virão e aceitarão a Cristo. Ontem tivemos 2 grupos, porque havia muita gente. A aldeia inteira veio, a igreja foi estendida para essa reunião. Vocês deveriam ter visto o rosto das pessoas que receberam a lanterna. É uma ferramenta fenomenal, uma lanterna. E nós os ensinamos a usá-la porque há várias faixas. A mensagem do Charles Stanley, o Novo Testamento em 2 línguas. É muito comum que os pigmeus abandonem a escola na primeira série ou nunca vão. E muitos da geração mais velha não sabem ler, não têm esperanças, mas querem muito isso para os seus filhos. Esses adultos que são pigmeus nunca aprenderão a ler e escrever, não está na agenda deles. Sua agenda é permanecer vivo, encontrar comida e criar seus filhos. A lanterna é uma ferramenta fenomenal para pessoas não alfabetizadas. Elas podem ouvir todo o Novo Testamento e ouvir as mensagens do Dr. Charles Stanley. Isso é indispensável. Quando nós distribuímos essas lanternas, você sabe, a palavra de Deus permanece muito mais do que nós. Essas coisas falarão incansavelmente, então serão recarregadas por painéis solares e falarão de novo, de volta, e você poderá ouvir a mesma coisa de novo, e elas serão tremendamente edificadas. Meu relacionamento com o Em Contato tornou-se uma parte essencial do meu ministério. Sempre alcancei os pigmeus, eu sempre tive um coração para eles, mas há um lugar que uma Bíblia de áudio solar tem, em forma de lanterna ou mensageiro, que não posso preencher. Eles podem continuar por muito tempo depois de eu ter saído, eles são passados de um lado para o outro na aldeia, um vai ouvir, o outro vai ouvir, e eles terão perguntas e crescerão e eles memorizam isso. E mesmo nós não entendemos totalmente o alcance disso, mas estamos vendo o fruto das gerações anteriores do mensageiro, onde as pessoas estão muito mais maduras agora porque ouviram. Não seria o mesmo sem essas unidades mensageiras, trazendo a eles e levando até eles a palavra de Jesus Cristo. A seguirem Em Contato, o poder de um espírito discernidor. Não é estranho que, às vezes, temos dificuldade para determinar a diferença entre o bem e o mal? E muitas vezes nos encontramos sendo enganados pelo que ouvimos e que vemos. E às vezes, temos dificuldade em discernir se Deus está falando conosco ou não. E muitas vezes, em nossas conversas com outras pessoas, não entendemos. Eles estão dizendo, à maneira dele, em suas próprias palavras e expressões, estou sofrendo, preciso de ajuda. E nós apenas passamos por isso. Bem, uma das razões por que todas essas coisas são verdadeiras é porque nós não temos discernimento de espírito. Em algum lugar no meio do caminho, ninguém nunca nos ensinou o que significa ter discernimento. Aceitamos as coisas como elas são, levamos pela aparência, e vivendo no dia em que nós vivemos, você não pode se dar o luxo de fazer isso. Nem nós que somos pais, nem nossos filhos, nem nossos netos. Na verdade, toda essa nação, como uma nação de pessoas, não podemos nos dar ao luxo de tomar decisões sem um discernimento de espírito. Temos problemas, grandes problemas, porque nós não tomamos decisões com base num sábio discernimento, mas o que parece ser, mas algo que vai passar no momento, sem pensar nas consequências futuras. É assim na sua vida? Que você tomou várias decisões sem pensar nas consequências futuras. Bem, Davi fez uma oração ao Pai.
que todos nós orássemos por nós mesmos. Agora, se me permite, eu quero que abra no Salmo 119 e no versículo 66 desse salmo. O salmo inteiro é sobre a palavra de Deus. E vai te fazer bem de vez em quando, a cada mês ou mais. Eu leio aquele salmo inteiro para mim mesmo, porque ele é todo sobre a palavra de Deus e o que ela faz em nossa vida. E se você notar nesse Salmo 119, é o salmo mais longo, no versículo 66, veja o versículo 66, eis o que ele diz: Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo tua palavra. Ensina-me bom discernimento e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Ensina-me bom discernimento. Então, se você pensar sobre isso, e pensar no dia que eu e você vivemos e as coisas que estão acontecendo hoje e o fato de que vivemos em um mundo cheio de falsificações, mentiras, meias verdades misturadas com verdades, vivemos no dia em que você tem que perguntar várias vezes: eu estou ouvindo a verdade ou não? Isso é realmente a verdade ou isso é uma falsificação? Há algo camuflado no que eu vejo e no que eu ouço? Um mundo de decepções, mentiras, e assim vivemos em muitas turbulências porque não sabemos em que acreditar. Você liga a televisão e ouve uma pessoa dizer uma coisa e alguma outra vem em seguida e diz algo totalmente oposto no que você acredita. Você ouve tudo sobre finanças hoje, você ouve sobre outra coisa amanhã e é totalmente diferente. Então vivemos em uma era de estar sobrecarregados de informações, mas não necessariamente com a verdade. E se você trabalhar simplesmente com base em informações sem verdade, mais cedo ou mais tarde vai ter problema. Então o que eu quero falar nesta mensagem é simplesmente isso. E é o poder de um espírito discernidor. E é a vontade de Deus que todos os seus filhos tenham um espírito discernidor espiritual. Isto é, quando você pensa sobre o que esse sermão é sobre fazer julgamentos, é sobre correto julgamento, é sobre olhar para a superfície das coisas para saber o que realmente está lá. É ser capaz de ouvir o que a pessoa diz e também ouvir o que ela não diz. É investigar alguma coisa e não tomar como certo. É avaliar, é diferenciar, é olhar bem lá no fundo para descobrir qual a verdade. E Deus quer que cada um de seus filhos tenha um espírito discernidor. Então eu gostaria que pensássemos sobre isso sob essa luz. E antes de tudo, qual é a real necessidade de discernimento? Falamos sobre muitas informações. Bem, pense por essa perspectiva. Se você vai viver na vontade de Deus, tem que ter um espírito discernidor. O discernimento diz: eu sou capaz de entender verdadeiramente e na realidade o que Deus está me dizendo. Ele tem uma vontade, um propósito e um plano para cada um de nós. Então a questão é, você sabe qual é o plano? Você entende o plano e o propósito de Deus para a sua vida? Bem, como eu descobriria isso? Ele quer te dizer, ele quer te mostrar, ele quer deixar isso claro, pela simples razão de que foi ele que desenhou o plano, ele sabe exatamente o que é o melhor. Então, se não consegue discernir, quando Deus está falando ou quando é apenas você mesmo o que você escolhe, como você saberá que está na vontade de Deus ou fazendo a vontade de Deus? É extremamente importante aprendermos a julgar corretamente. E em segundo, é essencial distinguir verdade do erro. E vamos ver como em alguns momentos, mas se não consegue diferenciar a verdade do erro, você vai tomar decisões que vão lhe custar caro. Podem ser decisões financeiramente caras, relacionalmente caras, seja o que for. E quando você pensa no que está acontecendo nas escolas das crianças, quando vão para a escola primária, e todas as coisas que elas ouvem sobre evolução ignoram a própria ideia de Deus e agora, por exemplo, temos toda a questão, não falemos de Jesus. Como você espera? Como esperamos que elas cresçam tendo um espírito discernidor, a menos que alguém as ensine? E a verdade é responsabilidade dos pais. Bem, mas como eu ensino meus filhos a terem discernimento, tendo vocês discernimento? Suponha que não sabe como, então você e seus filhos estão com problemas. E a verdade é a vontade de Deus que seus filhos sigam sua vontade, o que significa que deve ser capaz de aprender a ouvi-lo, o que está dizendo e ser capaz de discernir o que é verdade e o que é erro. E há um monte de gente que vai misturar a verdade com o erro, e aceitas e cultos, e assim por diante, é isso que eles fazem. Eles colocam um pouco de verdade para misturar com o erro.
Então, se você ouvir apenas o que soa bem e o que provavelmente lhe foi ensinado, e você não entender essa parte aqui, aí tem uma confusão. Portanto, é muito importante termos um espírito discernidor para poder julgar corretamente, para saber a verdade. Também eu penso nisso sob essa luz, ou seja, é essencial para nós que possamos superar e evitar ser enganado pelo pecado. O pecado é uma coisa muito, muito convincente e persuasiva. E muitas coisas que são prazerosas na vida, que são a vontade de Deus. Há muitas coisas que parecem ser prazerosas na vida, mas apenas prazerosas no momento. E uma das coisas que o discernimento nos ajuda é fazer essa pergunta: quais as consequências dessa ação? Quando o mundo fala sobre prazer, ele fala apenas sobre prazer momentâneo, ou promessas do futuro que ele realmente não pode cumprir. Então, uma pessoa com discernimento faz a pergunta: quais são as consequências dessa ação? Quais as consequências dessa aquisição? Noutras palavras, o que vem depois disso? Um espírito discernidor não se limita apenas no que ele vê e no que ele ouve ou o que sente no momento. É uma coisa perigosa viver hoje sem um espírito discernidor. E é um espírito que Deus oferece aos seus filhos. E ele é essencial para distinguir o que é bom e o que é melhor. Agora muitas pessoas dizem: bem, você sabe, contanto que eu me dê bem, eu estou bem. Não está na palavra de Deus. Porque você e eu seguimos a Jesus Cristo, e porque Ele vive dentro de nós, e porque temos o Espírito Santo dentro de nós, ouça, Ele espera que façamos o nosso melhor e que sejamos o nosso melhor em tudo o que fazemos. Não melhor que outra pessoa necessariamente, mas ser o nosso melhor. E eis o que acontece. Se eu meio que gostar do bom, eu nunca vou lutar pelo melhor. Temos que perguntar: Senhor, isso é até onde você quer que eu vá? Ou você tem algo mais aqui que eu nem estou ciente? E quando uma pessoa tem um espírito discernidor, ela não faz julgamentos rápidos quando desnecessários. Às vezes você tem que fazer um julgamento rápido. Se você tem um espírito discernidor, você está protegido, mas a verdade é, a menos que a pessoa tenha um espírito discernidor, é como ir para uma batalha sem um escudo e sem arma. Você está bem aberto para a derrota, porque estamos sendo confundidos continuamente com decisões que temos que tomar que afetam todos os tipos de coisas em nossas vidas, que são muito importantes. Cite qualquer decisão que você toma que quer deixá-la totalmente... Você diz: bem, certamente algumas decisões que não preciso perguntar a Deus. Bem, a razão que você não tem que perguntar a Deus, você já perguntou e você sabe. Algumas coisas são claras como cristal, certo ou errado. No entanto, há muitas coisas que estão na mente das pessoas que estão na área cinzenta. Mas na mente de Deus não é cinza. Bem, você diz: é tudo preto e branco? Não necessariamente. Por isso que temos que ter um espírito discernidor para conhecer: Senhor, qual a sua vontade? Nessa situação particular, o que você quer que eu faça? E da mesma forma, essencial é distinguir entre legalismo, ouça, legalismo, eu quero que eles coloquem isso no quadro, legalismo e liberdade. E eu quero te dar uma definição. E eu espero que anote isso, porque alguém vai dizer para você: você é apenas legalista, eles nem sabem o que isso quer dizer. Eis o que legalismo é. É a pressão das preferências pessoais que nós impomos às outras pessoas como mandamentos morais de Deus. E isso é o que realmente acontece às vezes. Mas não estamos sendo legalistas por ter um espírito discernidor. Nós só queremos fazer a coisa certa, da maneira certa, para agradar e honrar a Deus, e o que quer que isso exija de nós. Então, geralmente quando alguém insiste que você interprete as Escrituras de uma certa maneira, você tem que se perguntar: Senhor, qual a vontade do Pai? O que você está me dizendo? O que as pessoas não percebem, eu acho, é ter a palavra de Deus. Nós temos o fundamento e a base para um sábio e verdadeiro discernimento. Mas eu acho que da mesma forma é essencial reconhecer quando Deus está falando conosco. Agora, se eu te perguntar: você sabe como ouvir a Deus? O que você diria? Você sabe como ouvir a Deus? Você diz: bem, eu não sei se Deus está falando. Sim, Ele está. Ou se Ele criou você com um plano, um propósito e uma vontade para a sua vida. Seria diferente Deus, em seu próprio caráter, não querer falar com você para lhe dar a direção e, claro, orientação em todos os aspectos da sua vida. Então Ele fala. A questão é: você sabe ouvir a Ele?
Porque veja, quando você aprende a ouvir a Deus, você tem um espírito discernidor. E ele te capacitará a distinguir entre o que eu quero, o que eu sinto, qual é a vontade, propósito e plano de Deus nessa situação. É a nossa maior proteção. Não só para os nossos filhos quando saem de casa, mas para a nossa vida diária. Então, quando você pensa sobre isso em sua vida pessoal, e quando ele está falando, como você diria que sabe que Deus está falando com você? Bem, chegarei nisso no momento. Ele fala, ele dá discernimento, porque é da vontade dele que eu e você tomemos decisões sábias. Portanto, devo poder olhar além do que vejo, além do que sinto, além do que ouço, e poder ver como Deus olha para isso. Agora, qual a fonte do verdadeiro discernimento espiritual? Bem, a fonte do verdadeiro discernimento espiritual é um dom de Deus. Você diz, como eu posso ser um dom de Deus? Eis a razão. Jesus disse aos seus discípulos no cenáculo na noite anterior à sua partida. Ele disse, vou enviar-vos um ajudador. Ele é o Espírito Santo. Ele estará em você, com você, sobre você. Ele te capacitará. Ele te dará direção. Ele trará coisas à sua memória. Ele vai te ajudar a entender a verdade. E essa é a promessa que cada um de nós que é crente temos. Nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós para nos capacitar e nos direcionar para ter discernimento espiritual. Então, temos um ajudante. E assim, quando você pensa em sua vida e toma uma decisão, ouça, como um crente, você nunca tem que tomar uma decisão sozinho. Você tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você, é Deus e o Espírito vivendo em você. E ele diz, o envio como seu ajudante. Temos alguém para nos ajudar. Você diz, ajudar como? Em cada um aspecto da vida. Nós o temos. Quando você criou em Jesus como seu Salvador, ele diz que veio viver em sua vida. Direção, orientação, seu ajudante pessoal. Naturalmente, ele vai te ajudar a tomar decisões sábias. Então, quando você pensa nisso, nós temos o recurso número 1 do Espírito Santo para nos permitir para sermos sábios em nossos julgamentos. Mas uma segunda coisa que temos é essa. Nós temos a palavra de Deus. Ele diz que a entrada da tua palavra dá luz. Então, quando se trata de tomar decisões sábias e de ter discernimento espiritual, qual a base disso? A base de todo discernimento é a palavra de Deus. Porque cada situação e circunstâncias com a qual eu e você somos confrontados, há uma resposta na palavra de Deus. Você diz, eu tenho algo. Não, não tem. Você não tem nenhum problema espiritual, moral na vida, para a qual não haja uma resposta na palavra de Deus. Então, quando alguém diz, bem, como eu tenho um espírito discernidor? Bem, ouça com atenção. Pense sobre essa luz. Você vem à igreja, semana após semana, após semana, após semana, ou ouve ou assiste, e ouve um princípio após o outro. Um princípio após o outro. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus pensa. Estou simplesmente te dando o que Deus diz em sua palavra. Então, o que você fez? Você encheu a sua mente com o quê? Com verdade bíblica. Vamos apenas pegar os 10 mandamentos? Se você apenas pegar os 10 mandamentos e dizer, bem, eu vou fazer tudo baseado nele. Isso é apenas a base. Você pensa sobre toda essa verdade na palavra de Deus? Tudo através das cartas de Paulo e como ele explicava as coisas assim por diante. E então, quando você pensa sobre isso, quando você pensa sobre como Deus pretende que trabalhemos, ouça o que ele diz em 1 Coríntios, agora nesse 2º capítulo. E começa, se me permite, no versículo 10, ele diz, pois a nós Deus a revelou por meio do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas até as profundezas de Deus. Pois quem entre os homens conhece os pensamentos de um homem, exceto o Espírito do homem que está nele? Mesmo assim, os pensamentos de Deus, ninguém conhece exceto o Espírito de Deus. De modo que, ouça, se uma pessoa é um não crente, ela não tem discernimento espiritual. Não pode. Ninguém sabe exceto o Espírito de Deus. Ora, recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos as coisas que nos são dadas gratuitamente. A base de todo verdadeiro discernimento espiritual genuíno é a palavra de Deus. Ele diz, do que também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, combinando pensamentos espirituais com palavras espirituais. Veja isso. Mas um homem natural, que é um não crente, um homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus.
porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas são espiritualmente discernidas. Você diz, essa palavra é apreciada. Em grego é discernida. Ele diz, uma pessoa perdida não pode discernir as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Você diz, bem, então como uma pessoa perdida pode ser salva? Eis como uma pessoa perdida pode ser salva. Ela ouve a verdade, o Espírito de Deus de fora pega a verdade de Deus, leva ao seu coração e a sua vida e a convence do pecado. E começa a revelar a verdade da salvação. E depois disso, é claro que o Espírito Santo está lá para dar a direção. Mas é isso que ele diz. Ele diz, o homem natural não aceita as coisas de Deus porque elas são espiritualmente discernidas. E ele diz, porque são tolices para ele. Mas aquele que é espiritual avalia ou discerne todas as coisas, mas ele mesmo é discernido por ninguém. Agora, o que ele está simplesmente dizendo é isso, que quando você e eu temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, o que acontece? Nós temos o discernidor. Ele é aquele que nos capacita a discernir. Então, assim, uma pessoa que nos julgaria, por exemplo, elas podem, em outras palavras, não estamos falando de condenar alguém, estamos falando de discernimento. Nós estamos falando de ver qual é a verdade sobre aquela pessoa. E assim, uma pessoa perdida não significa que uma pessoa perdida não tem discernimento, não é isso. Mas ela não tem discernimento espiritual, porque sem o Espírito de Deus não está lá. E ela não tem isso. Bem, como você desenvolve um espírito discernidor? Você desenvolve um espírito discernidor pelo quê? Pela prática. Você diz, mas suponha que eu falhe, todos nós falhamos para começar. Todos cometemos erros, mas veja o que acontece. Se eu quiser desenvolver um espírito discernidor, antes de tudo eu tenho que ser um cristão. Vou pedir a Deus que me dê direção e farei o que acredito que Ele está dizendo da melhor maneira que eu sei naquele momento. Pode ser exatamente a coisa certa, pode não ser. Você diz, bem, suponha que não seja. Como aprendemos? Aprendemos cometendo erros. Bem, eu pensei que isso é o que Deus disse, mas aqui está a chave. Voltamos ao que dissemos no início. Se você tem a palavra de Deus e a tem no seu coração, o Espírito de Deus fará o quê? A decisão vem, você quer ser sábio no que faz, Ele trará de volta à nossa mente e coração a palavra de Deus. Então, eis o que Deus diz agora. Se você não tem a palavra de Deus no seu coração, é por isso que eu digo, leia, 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 porque é isso que acontece. Quando você lê a palavra de Deus, Ele a coloca no seu coração. Quanto mais você lê, mais você entende. Você lê, você lê, você lê, e o que acontece? Nós programamos nossas mentes, nossos corações, nosso espírito para pensar da maneira que Deus pensa. Negligencia a palavra de Deus, o que acontece? Você negligencia a palavra, você começa a pensar da forma que o mundo pensa. Porque pense nisso. Pense no quanto você ouve da televisão ou do seu trabalho, seja lá o que for, você ouve todas essas coisas, você é bombardeado com informações, informações, informações. E então, ao pouco tempo que você gasta lendo a palavra de Deus, qual naturalmente irá dominar o outro? Se você não for cuidadoso, você deixa o ponto de vista do mundo dominar o ponto de vista de Deus. Aí você toma decisões erradas. Um espírito discernidor é a maior proteção que você tem no mundo de informação, tão cheio de verdades e erros misturados. Todos nós precisamos de discernimento. E o que você consegue, lembre-se, é um dom de Deus pelo Espírito Santo que interpreta as coisas para nós como precisamos. Então nós temos o livro, o ensino e temos a experiência. Então você diz, eu não acho que estou indo muito bem, então aqui é onde você começa, Senhor, na minha próxima decisão eu vou até te pedir a direção. Eis a grande questão. Quais foram as consequências da última vez que tomei essa decisão? E o que acontece é que o Espírito Santo vai te mostrar, olha como você sofreu por ter feito isso antes. Ou, olha como eu te abençoei por esperar em mim e tomar a minha escolha. Você aprende discernimento. Mas você tem a palavra de Deus que é a base de todo o discernimento que precisamos. E a minha oração, se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, você pensa bem, como isso funciona comigo? Realmente não vai funcionar. Porque ele diz que o homem natural não recebe as coisas de Deus. Quando você confia em Jesus como seu Salvador, é quando o Espírito Santo entra, é quando ele o capacita, é quando você começa a ver as coisas como elas realmente são.
Então lhe faço essa pergunta: por que você esperaria para receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador, Senhor e Mestre, quando Ele é o único Salvador? Por que esperaria? Dê uma boa resposta. Por que esperaria? Quando sua maior proteção é a presença dele dentro de você e o poder de discernir corretamente, por que esperaria? No mundo de confusões e pessoas se misturando sobre tantas coisas e sem saber para que lado se virar e como tomar decisões e toda a incerteza que envolve este nosso mundo, por que você esperaria? Se pensar, não deve esperar, porque você não pode ficar melhor esperando. Agora, te desafio a pedir ao Senhor Jesus Cristo para perdoar os seus pecados e diga a Ele que você precisa dele em sua vida. Você o está recebendo como seu Senhor, Salvador e Mestre. Você quer o que é melhor para você, você quer o que é melhor para sua família. Você está confiando em Jesus Cristo como seu Salvador, pessoal. Por que você esperaria? Francamente, eu teria medo de esperar. Deus sabe como chamar nossa atenção, não sabe? Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.